Nós temos que voltar um pouquinho para trás, né? Porque a própria palavra filantropia, ela volta aí ao significado de amigo da humanidade ou com um grande interesse na humanidade. Isso leva a dois valores que aparentemente são intrínsecos ao ser humano. O primeiro valor é o valor que a gente chama hoje de misericórdia. É a vontade do indivíduo se colocar numa posição de interpretar a necessidade do outro e sem nenhuma razão pessoal, sem nenhum interesse pessoal, se colocar um pouco na situação do outro e está querendo resolver a situação do outro, né? Um altruísmo na verdadeira acepção da palavra. E a segunda palavra que é importante é a solidariedade. É quando o indivíduo olha um pouco para os bens que ele tem, saber se os bens deles poderiam ser compartilhados, divididos, colocados à disposição de maneira solidária com a pessoa que está sofrendo. São conceitos importantes em praticamente todas as religiões hoje do mundo, mas é uma coisa interessante porque quando você fala do próximo, que seria esse altruísmo, sempre se vem a pergunta, quem é o próximo? Bom, uma das razões simples de resolver isso é que o próximo é o que está mais perto de mim. E o que está mais perto de mim numa relação social além da família? É a minha comunidade. Então eu pensar na minha comunidade como aqueles elementos, aquelas pessoas onde eu vou descobrir oportunidades de ver problemas que eu poderia ser misericordioso com a situação, ao mesmo tempo que eu olho para dentro de mim, olho para os meus bens e falo, poxa, esses bens podiam ser usados de maneira solidária com esse indivíduo. Foi assim que a filantropia comunitária se desenvolveu no mundo e a expressão mais forte da filantropia comunitária foi a que se deu nos Estados Unidos e simplesmente porque era uma nação nova e sendo uma nação nova ela não tinha sofrido nenhum efeitos de guerra ou efeitos de destruição em massa e essas pessoas que migraram para os Estados Unidos a partir principalmente de 1600 e pouco, eles imigraram para criar comunidades, eles tinham que se estabelecer no novo mundo. E aí, para criar comunidade, eles tinham necessidade de se organizar para aqueles que eram religiosos construir a igreja, para aqueles que eram legalistas construir a cadeia, para aqueles que eram educadores a escola, tanto que essa figura das escolas serem de administração comunitária, as igrejas de certas denominações são igrejas que o povo vai procurar o pastor que eles querem, né? Contrata o pastor que eles querem, elege o xerife para a cadeia que eles têm. Todas essas questões são questões fundamentalmente de comunidade. E aí quando o indivíduo percebe que aqueles que têm mais recurso se tornam mais responsáveis por compartilhar o recurso. E quando não havia figura do Estado, eram os que tinham mais recursos, ou mais mão de obra, ou mais capacidade de ser voluntários, é que serviam à comunidade. Então a origem da filantropia comunitária está nesse processo. E talvez seja essa filantropia que mais facilmente é entendível no mundo, é ajudar o próximo, né? E essa filantropia comunitária, ao longo do tempo, ela foi se organizando através de diferentes formas, né? E essas diferentes formas hoje se projetam em diferentes países, em diferentes sociedades, levando um pouco esse sabor cultural, esse sabor local que cada uma das sociedades desenvolveu. O primeiro ponto que a gente tem que discutir é que o que aconteceu no Brasil foi completamente ao contrário, por exemplo, se eu comparo com o que aconteceu nos Estados Unidos. Porque o Brasil foi organizado em torno de capitanias hereditárias. Então você tinha a costa brasileira dividindo por pedaços e não tinha fundo, né? Até onde o indivíduo podia ir, ele ia. Isso quer dizer o seguinte, você não criou sociedades a partir da comunidade, você criou sociedades a partir de uma elite dirigente que era o responsável pela capitania. Eram os capitães More, né? Então essa visão fez com que outras estruturas começassem a se dar conta que as necessidades comunitárias não eram atendidas. E a primeira e mais importante no caso do Brasil foi a igreja, porque a igreja ela tinha que trabalhar com
com o povo que estava em volta. Ela tinha necessidade de criar espaços de relações sociais que sejam comunitárias, né? Então a igreja começou a se organizar e se organizou criando as organizações comunitárias ligadas à igreja. Talvez o exemplo mais visível desse papel se encontra nas escolas religiosas e se encontra nos hospitais religiosos, né, que no seu devido tempo, historicamente, era mais para cuidar da alma do que para cuidar do corpo, né? Então a palavra Santa Casa vem muito de uma expressão inglesa chamada almhouse, né, que seria a casa das almas, não da vida, né? Então, esse tipo de organização dependeu muito da igreja. E no caso do Brasil, quando veio a família real, em 1806, ela praticamente oficializou esse papel da igreja na educação e, vamos chamar assim, nas entidades de saúde, né? Que só foi mudada praticamente quando Getúlio Vargas assumiu aí um governo ditatorial e começou a perceber a importância que tinham os grupos organizados das corporações, principalmente as corporações sindicais, de tal maneira que ele poderia mais facilmente, vamos assim, manipular os temas de interesse dele, tendo um grupo de indivíduos que organizavam pedaços ou setores da sociedade, né, até chegando na comunidade. Então nós tivemos aí um desabrochar da participação dos indivíduos em reorganizar os serviços de saúde e os serviços de educação e outras atividades, principalmente da Previdência Social da época, né, que eram caixas de pensões, etc. Então, isso aqui é uma outra estrutura que, de certa maneira, se soma às estruturas que a igreja tinha, né? Mas o grande ponto aí foi que no período militar, a gente começou a perceber que os governos ficam muito temerosos de formar liderança a nível de comunidade, porque eles podem, de alguma maneira, levantar dúvidas sobre a transparência, sobre o comportamento, sobre as decisões que são tomadas de cima para baixo. De certa maneira, isso fez com que, durante o regime militar, a gente tivesse a esses líderes comunitários que progressivamente foram se formando em torno de necessidades locais, né? Aparecesse sempre o perigo de aparecer um líder que contestasse o regime vigente, né? Então, realmente, houve um período difícil, um período de tentativa de abafar essa liderança da sociedade civil, de tal maneira que nós só vimos o ressurgir dessa área depois que o regime militar caiu. E é muito interessante que um dos pontos centrais, ou um instrumento central para reconstruir essa sociedade civil foi a igreja, que começou a trabalhar os movimentos eclesiais de base, começou a trabalhar mais próximo da comunidade, na capacitação de líderes, identificação dos problemas, né? Em que hoje, por exemplo, se a gente vê a pastoral do menor, é um pouco a concretização de certos ideais que vinham nesse bojo da reconstrução da sociedade civil. Então a gente teve aí um aparecimento mais exuberante da sociedade civil, que é, felizmente, o que a gente hoje assiste, uma sociedade civil que se transformou num terceiro elemento da sociedade, não é governo, não é iniciativa privada, mas é a iniciativa da cidadania, né? Que erroneamente, às vezes, hoje a gente chama que é o mundo das ONGs, porque isso foi importante contra o regime militar, que eram organizações não governamentais, mas hoje a gente tem que ver que é um valor em si mesmo a cidadania se organizar em função da resolução do problema. Então, nós estamos vivendo um momento exuberante. E acompanhando esse movimento exuberante, que eu diria da sociedade civil, existem cidadãos que começaram a perceber que tinham que pôr recurso nessas organizações dentro das suas próprias comunidades. Então, se eu tinha necessidade de trabalhar com crianças com necessidades especiais, pode ser que trazendo a PAI para a minha comunidade seria interessante. Outros começam a perceber que precisavam trazer atendimento para os doentes aidéticos. Outros achavam que devia trazer mais atendimento para as crianças das famílias rurais. Então começa a haver uma multiplicidade de temas ou de necessidades sociais em que a cidadania se engaja, das duas maneiras. Uma, criando as organizações e servindo voluntariamente as organizações, e a segunda, buscando alternativas de financiamento ou de mobilização de recursos
para resolver essas questões da própria comunidade. E aí é que a gente vê o bojo da filantropia comunitária nos dias de hoje. A minha experiência com o setor comunitário é extremamente marcante para mim. E eu vou dizer que ela começou, na verdade, antes de eu me profissionalizar nesse mundo da filantropia, porque a primeira organização que eu fiz parte foi criar um centro universitário, que na verdade era um conjunto de estudantes universitários no nosso bairro aqui de São Paulo. E a partir daí eu comecei a perceber que a importância da cidadania estava sempre presente, se manifesta muito forte no momento que eu viro um profissional. E aí eu tive o grande privilégio de trabalhar na Fundação Kellogg, onde a ideia de trabalhar a comunidade era extremamente forte. Isso me levou a ser um propagador dos ideais da minha fundação, porque a vida realmente ocorre em nível de comunidades. É onde os problemas existem, onde estão as pessoas e onde estão as oportunidades. Com isso me marcou muito. Então eu tenho uma história de vários importantes projetos em que eu participei e que hoje eu poderia rotulá-los como projetos de desenvolvimento comunitário, envolvendo organizações que atuaram no campo da educação, no campo da saúde, no campo do meio ambiente, nas questões de oportunidades econômicas para os jovens, etc. E essas organizações fizeram com que, no momento em que o sucesso delas se espalhou pela América Latina, por causa da Fundação Kellogg, me fez pensar seriamente que deveria ser o primeiro ponto que eu poderia pôr como uma atenção especial quando se criou o IDES. Então, as primeiras iniciativas do IDES foram iniciativas que, financiadas pela Fundação Kellogg, valorizou os projetos comunitários. E daí advém uma série de casos envolvendo a organização das comunidades para saber trabalhar com as organizações sociais, trabalhar com as organizações filantrópicas. Por exemplo, algumas cidades se destacaram nesse processo. Por exemplo, a cidade de Penápolis é um grande exemplo de como uma comunidade se organizou. Tivemos a oportunidade de, trabalhando com outras organizações, levar essa ideia do comunitário muito para frente. Então, com a Fundação Maria Cecília do Souto Vidigal, sua preocupação com a primeira infância, nós desenvolvemos uma quantidade interessante de projetos comunitários, né, onde se destaca cidades como Votuporanga, onde se destacam cidades como São Carlos, etc. E quando a gente olha o espectro dos clientes do IDES ao longo do tempo, essa experiência se transformou em experiências muito importantes no aparecimento de organizações tipo do Instituto Votorantim, no aparecimento do reforço do papel do Instituto CIA, no aparecimento do Instituto Renner, que são organizações que, embora de caráter corporativo, incorporaram de uma maneira muito forte como é que eles deveriam se transformar em organizações que trabalhasse a tua própria cidadania comunitária, de tal maneira que isso pudesse ser um fator diferencial com relação a outras empresas no sentido de trabalhar a comunidade. E isso fortalecendo as lideranças comunitárias, né? Então, desses projetos apareceram prefeitos, apareceram vereadores, apareceram indivíduos que perceberam que podiam usar um cargo público para um benefício social que eles tinham aprendido no esforço do voluntariado.